Uma celebração que fica para a história. A Associação de Futebol de Santarém assinalou 100 anos de existência com a realização da gala comemorativa que encheu o Quenema, na capital de distrito. Foi assim a altura de olhar para a história de uma entidade que tem conseguido deixar uma marca de sucesso sempre ao serviço dos clubes e dos atletas que têm marcado todo este trajeto. Durante o evento, registro para a homenagem a várias personalidades que mais se distinguiram durante estes 100 anos, quer no futebol e futsal feminino e masculino, clubes centenários e instituições. E saltam à vista nomes como Ernesto Figueiredo, natural de Santa Cita, concelho de Tomar, ele que ficou conhecido como Altafini de Sernás e que foi um dos magriços do Mundial de 1966. Registro ainda para Jorge Cadete, antigo internacional português, natural de Santarém, ou Pedro Gomes de Torres Novas, também ele com passagem pelo Sporting, onde conquistou a taça dos vencedores de taças. Espaço ainda para o reconhecimento a Joaquim Ribeiro, de Vila Nova da Barquinha. Quanto a treinadores com percurso internacional, registro para as distinções a João Henriques, de Tomar, a Pepa, de Torres Novas, José Peseiro, de Corus e Vítor Manuel, de Abrantes, ele que é pai de Vítor Bruno, treinador do Futebol Clube do Porto. A AFS também homenageou o antigo árbitro internacional, Alder Dante, de Almeirim, assim como os clubes centenários União do Tomar, Sport Abrantes e Benfica, Tramagal, Sport União e Águias de Alpiarça. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, recebeu o prémio de Excelência. Registro ainda para os municípios parceiros de Excelência, que foram distinguidas com distinção para as câmaras de Almeirim, Entroncamento e Santarém. Ainda nesta gala, o Oriense foi distinguido como sócio honorário, enquanto Mário Albuquerque e o padre António Pereira receberam as insígnias de sócios de mérito. O prémio Carreira, por sua vez, foi entregue a Rui Manhoso, antigo presidente da Associação de Futebol de Santarém. Nota agora para o período de intervenções. Mário Albuquerque, presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Santarém, elogiou as sucessivas gerações que ajudaram a erguer e a consolidar este projeto comunitário. Sejam bem-vindos à nossa casa comum, nesta noite mítica e de grande impacto humano e social, partilhando connosco o seu significado e o orgulho que exprimimos no contexto de um centenário de serviço público. 100 anos é muito tempo, com muitas foram as gerações que generosamente, ao sabor das suas mais nobres convicções desportivas, ajudaram a erguer e a consolidar este belo projeto comunitário com todas as dificuldades inerentes. A essência deste patamar não constituirá tão somente um mero e tranquilo ponto de chegada. Antes, pressupõe uma nova partida, um renovado desafio, decididamente um promissor vislumbre de onde se perfilam novos e mais ambiciosos horizontes. Esta será necessariamente a nossa aposta, a nossa próxima aposta, a tarefa que nos cumpre assumir no contexto de tantas transformações operadas, como seja, entre muitas outras, o mundo complexo e dinâmico das novas tecnologias. Estamos certos que, com todos, saberemos dignificar os nossos pergaminhos. Concluo esta breve saudação formulando os melhores votos de que se sintam bem neste festivo convívio, como se de família se trata, celebrando a alegria e testemunho, naturalmente, subjacentes no seio e sentimento de tanta gente que gosta de futebol. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, falou de uma trajetória que é o reflexo das transformações da sociedade. Caros amigos que nos acompanham nesta jornada, a vossa presença em representação de uma comunidade muito mais alargada, que vive e olha o desporto como modalidade de excelência, enche-nos de alegria e motivação.
É certamente por isso que os 100 anos de história da Associação de Futebol de Santarém são motivo de orgulho, desde os fundadores a todos aqueles que até aos nossos dias ajudaram a elevar esta instituição. A história do futebol no Distrito de Santarém é uma narrativa de resiliência e inovação. Desde os primórdios, com campos rudimentares e estrutura organizativa incipiente, até aos nossos dias, com instalações já avançadas e uma estrutura semi-profissional, a trajetória da AEF Santarém é o reflexo das transformações sociais e culturais que atravessaram o século XX e o início do século XXI. Uma história rica, de uma longa caminhada, com muitas gerações de atletas, árbitros, dirigentes e outros agentes desportivos. Fundada em 1924, com 5 clubes, registou ao longo do seu historial perto de 350 clubes associados dos 21 concelhos do distrito. Atualmente temos 79 clubes em atividade, que representam 10.000 atletas federados, 200 árbitros, 1.900 dirigentes associativos inscritos. Assistimos num crescimento, mas mais acentuado na última década, um crescimento sustentado do número de atletas. No global, cresceu-se 40%. Neste período, apenas uma época, a época das dificuldades das nossas vidas, 2021, em que a pandemia fez estragos em tudo e no desporto com mais força, talvez ainda, e onde baixámos 30% relativamente ao ano anterior, mas rapidamente se recuperou e no ano seguinte já estava a um nível superior. Isto foi só possível. Esta recuperação das perdas provocadas pela pandemia só foi possível com o grande esforço de todos aqueles envolvidos no fenómeno do futebol distrital. E, em especial aqui, o apoio da Federação Portuguesa de Futebol e das câmaras municipais, estas diretamente aos clubes. Somos hoje, inequivocamente, a associação desportiva mais antiga e representativa do distrito. Este centenário é uma oportunidade para lembrar as conquistas passadas, honrar as memórias de todos aqueles que estiveram envolvidos na sua construção e refletir sobre o impacto que a Associação de Futebol de Santarém teve na vida de milhares de jovens que encontraram no futebol paixão, mas especialmente a oportunidade de desenvolvimento pessoal e social decisivo na sua formação como pessoas. Hoje homenageamos as glórias vivas, mas nesta oportunidade lembramos, a título de exemplo, alguns dos que já partiram. Os dirigentes associativos, desde o primeiro presidente, Alfredo Aguiar, na década de 20, passando por Cândido Oliveira, na década de 30, e Alves Vieira, nos anos 60, 70. Na arbitragem, os internacionais Manuel Lousada, Mário Luís, Reis Santos, José Alexandre e Paulo Oliveira. Jogadores internacionais, José Torres, o bom gigante, Magriço no Mundial de 66, mais tarde treinador e selecionador no Mundial de 86. Manuel Bento, guarda-redes, no Mundial de 86. Virgílio Mendes, na década de 50. E António Requete, com presença nos Jogos Olímpicos de 1928. Não estamos a viver apenas uma celebração do passado. É igualmente uma reflexão sobre o futuro. À medida que a Associação de Futebol de Santarém entra no segundo século, novos desafios e oportunidades surgem no horizonte. O associativismo de ontem tem novas perspectivas e paradigmas nos dias de hoje. Ao olhar para o futuro, a Associação continua comprometida com o desenvolvimento do desporto, com a formação dos novos talentos e com a promoção de um ambiente desportivo saudável e inclusivo. Para que toda a dinâmica do futebol juvenil, masculino e feminino seja sustentável, é essencial a disponibilidade de infraestruturas desportivas compatíveis. Neste momento, com o REP da Federação Portuguesa de Futebol, estamos a trabalhar em parceria com o município de Santarém para construir a Academia de Futebol, obra importante para o segundo século, que criará condições para os mais jovens poderem ter acesso à prática desportiva
com melhor qualificação no processo de formação. Esperamos que esta história centenária inspire futuras gerações a valorizar e a preservar a rica herança do futebol no Ribatejo e continua a ser uma fonte de orgulho e identidade para todos os envolvidos. Que o legado associativo sirva de motivação para que nos próximos 100 anos o futebol na região continue a ser um símbolo de excelência e de superação. Iremos esta noite distinguir atletas, treinadores, árbitros, dirigentes, clubes e outras entidades que, com o seu esforço, empenho, dedicação e oportunidade, conseguiram marcar a história do futebol com visibilidade ampliada, honrando todos os que contribuíram para o seu sucesso. Mas deixamos um enorme abraço e eterno agradecimento a todos os anónimos que contribuíram para o seu sucesso e digno crescimento das respectivas equipas. Um gigantesco obrigado aos clubes filiados pelo empenho e dedicação, às autarquias pela colaboração, nomeadamente no desenvolvimento das infraestruturas desportivas e no esforço da melhoria das mesmas, bem como no apoio direto aos clubes. Um reconhecimento de gratidão aos patrocinadores e apoiantes que viabilizam muitas das realizações em prol do futebol distrital e aos que tornaram possível este momento de festa. Ao Secretário de Estado do Desporto, pelo escasso tempo que está em funções, lanço 2 reptos. O primeiro, para que o Estatuto do Dirigente Desportivo Amador seja uma realidade. O segundo, para que foquem o apoio ao desporto com olhar para os mais jovens e os mais desfavorecidos, que carecem dos mesmos apoios para desenvolverem as suas aptidões. Ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, meu caro amigo Fernando Gomes, o nosso profundo agradecimento pelo fortalecimento da base da pirâmide do futebol nacional, através da grande proximidade com o movimento associativo, com apoios diretos à modernização das associações distritais e regionais e a projetos de grande alcance para o desenvolvimento do futebol. O nosso sentido de reconhecimento por tudo o que fez na liderança de uma equipa que deixa uma marca indelével na história do futebol português. O nosso muito obrigado. A Associação de Futebol de Santarém está viva. Vamos continuar este momento de festa com orgulho pelo passado, empenhados com o presente, mas especialmente com o foco no futuro. Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foi outra das individualidades a marcar presença na sessão. Ele que mostrou ser um profundo conhecedor da dinâmica da AF Santarém. Mas como há pouco disse o Francisco Jerónimo, pedra basilar do desenvolvimento desportivo deste país, que caso não existisse o apoio em infraestruturas, o apoio das inscrições, o apoio dos transportes, provavelmente o desporto em Portugal não tinha uma representatividade tão grande como para aí 50% ou 60%. Caro Ricardo Gonçalves, Sr. Presidente do IPDJ, aqui presente, ex-Presidente da Câmara de Santarém, grandes reuniões e grandes vivências tivemos no passado, naturalmente, recentemente impulsado no Instituto, desejo-lhe as maiores felicidades também e que cumpra o desígnio de o IPDJ tem em termos de apoiar verdadeiramente o futebol e o desporto em Portugal. Uma palavra aos seus deputados também aqui presentes, é um gosto tê-los nesta cerimónia, as autoridades civis e militares aqui presentes, caros colegas da Federação Portuguesa de Futebol, da direção da Federação Portuguesa de Futebol também que tiveram o cuidado de estarem aqui presentes, uma palavra naturalmente especial ao Rui Manhoso, que desde a primeira hora, há cerca de 13 anos, acompanhou este trajeto que tivemos na Federação Portuguesa de Futebol, sócios da Federação Portuguesa de Futebol, associações distritais e sócios de classe aqui presentes. Uma palavra, naturalmente, para os clubes, que há pouco referenciei, que são claramente as células vivas do nosso desporto e sem os quais, naturalmente, nós não teríamos
qualquer capacidade de ter desenvolvido o que ao longo destes 13 anos conseguimos desenvolver, não for a dedicação, o empenho, a disponibilidade, o querer, a força dos seus dirigentes em desenvolver e promover o futebol em Portugal e neste distrito. Minhas senhoras e meus senhores, naturalmente que é para mim com uma honra e uma emoção que me dirijo a todos vocês presentes nesta gala do centenário da Associação de Futebol de Santarém. Hoje celebramos não apenas os 100 anos da história da Associação, mas também a paixão inabalável que o futebol incentiva em cada um de nós. A Associação de Futebol de Santarém é muito mais que uma entidade organizadora das competições. Ao longo deste século, tem sido pilar no desenvolvimento do desporto nesta região e no país. E é impossível falar destes 100 anos de história sem reconhecer aqueles que, ao longo das décadas, contribuíram para o crescimento e sucesso desta instituição. Desde o seu fundador, Alfredo Aguiar, até ao atual presidente, Francisco Jerónimo, a Associação de Futebol de Santarém tem sido guiada por líderes dedicados. Cândido de Oliveira e José Reis, por exemplo, deixaram legados que continuam a ressoar no presente. Permitam-me, neste recordar, de destacar o Rui Manhoso, um homem cujo genuíno espírito de associativismo e dedicação ao desporto o tornaram uma referência no dirigismo nacional. Desde a primeira hora que está comigo na Federação Portuguesa de Futebol e desde nesse momento tem sido incansável e a sua influência inegável. A história da Associação de Futebol de Santarém não se constrói apenas com nomes conhecidos. Ela é igualmente forjada por muitos agentes anónimos que dedicam horas e esforço, muitas vezes sem reconhecimento, para que o futebol prospere. Cada jogador, cada treinador, cada dirigente, cada árbitro e cada voluntário tem um quinhão nesta bela história. São eles que, com paixão e determinação, contribuem para o desenvolvimento do futebol e do desporto nacional. Como presidente da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a cada um de vocês, dirigentes, atletas, treinadores, árbitros e tantos outros anónimos amantes de futebol por fazerem parte desta grande história. Que os próximos 100 anos sejam repletos de conquistas, união e, acima de tudo, paixão pelo futebol. Muito obrigado e muitos parabéns à Associação de Futebol de Santarém e uma palavra naturalmente especial ao engenheiro Francisco Jerónimo, que ao longo destes praticamente 13 anos convivemos, reunimos, decidimos ações em conjuntas para tornar cada vez mais forte a própria associação, que será concretizada com a construção da Academia. Muito obrigado. João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, quis destacar a importância da gala, considerando que enobrece a memória da história desportiva. É muito importante realizarmos e celebrarmos esta data especial. Vocês vão ter aqui o castigo de me ouvir 2 vezes hoje, eu não me vou alongar muito, irei ainda falar no final do jantar. Santarém vai fazer uma justa e merecida homenagem à Associação de Futebol de Santarém, mas quero aqui destacar a importância deste evento. Nós devemos viver o presente a pensar no futuro sem nunca esquecer a nossa memória, a memória que honra a nossa história coletiva. E estes 6 anos representam muito para o desporto, para o futebol, para a promoção da prática desportiva. Qualidade essencial para nós termos saúde e bem-estar na nossa comunidade. E a Associação de Futebol de Santarém é tudo isso. Tem feito um trabalho notável ao longo destes 100 anos e inspira também os diversos autarcas e, em concreto, os autarcas do Concelho de Santarém a promoverem também a prática desportiva. O município de Santarém definiu, de há uns anos a esta parte, como objetivo essencial o investimento no desporto. Como disse, investir no desporto é investir no bem-estar da nossa comunidade, é investir em saúde, é investir na qualidade de vida da nossa população. Conscientes, por isso,
que qualquer euro investido no desporto é também afastarmos no futuro investimento ou despesa feita na saúde, porque estamos a promover o bem-estar da nossa comunidade. É por isso que durante os próximos anos no Concelho de Santarém, aliás, nos últimos anos e nos próximos, vamos continuar a reforçar o investimento no desporto. Temos já previsto para o próximo orçamento um conjunto de investimentos essenciais. Apresentámos há pouco tempo 15 milhões de euros de investimento nas infraestruturas desportivas durante os próximos 3 anos, mas quero aqui destacar, dentre estes investimentos, um projeto importante que estamos a fazer em parceria com a Associação e com a Federação, a nossa Academia de Futebol. Tivemos esta semana 2 boas notícias. A segunda irei falar no final da noite de hoje. A primeira é já estarmos no ponto de adjudicação desta empreitada que agora tem que percorrer a tramitação normal, nomeadamente do visto do Tribunal de Contas. Mas é uma obra essencial que tem o investimento público local, mas também da Federação Portuguesa de Futebol. E são estas parcerias que fazem sentido entre estas instituições de escala nacional e local, entre o poder local e as nossas instituições, com este bem comum de olharmos para aquilo que deve ser o foco para quem está na ação pública e política em particular. Olhar para as pessoas. E é isso que estamos a fazer juntos e não há melhor forma, neste momento em que celebramos 100 anos de uma história bonita em prol da qualidade de vida da nossa população, do que investirmos e reforçarmos o investimento nas pessoas e na qualidade das infraestruturas esportivas nesta, que é a lindíssima capital do Ribatejo, que é Santarém. Refira-se que esta sessão foi presidida por Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, que não deixou de reconhecer o mérito de todos quantos foram parte ativa desta caminhada de 100 anos. Foram 100 anos de história, são 100 anos de história e são 100 anos que nos deixaram memórias relevantes, mas eu hoje gostaria de deixar 3 notas muito breves neste momento. Já foram aqui feitas algumas referências e eu peço desculpa por quebrar o protocolo, mas vou ter que o fazer. O Rui Manhoso, como aqui já foi referido, é um dirigente associativo que eu tive o privilégio de me cruzar há sensivelmente 13 anos. E ao longo desta jornada habituei-me a ouvi-lo com muita atenção. Ele teve um passado como atleta, teve um passado como dirigente desta casa, teve um passado como dirigente da Federação, que ainda é. E isto personifica aquilo que é o contributo que a sociedade, o Rui, no meu ponto de vista, personifica aquilo que é o contributo que a sociedade civil dá ao nosso desporto, de uma forma voluntária, contribuindo para que, diariamente, milhares de crianças e adultos tenham acesso à prática desportiva. A mensagem para vocês hoje vai muito alinhada com aquilo que, no meu ponto de vista, nós precisamos de consolidar. Precisamos de aumentar a oferta de prática desportiva, mas precisamos de o fazer de uma forma consistente, respeitando aquilo que são os 3 pilares que sustentam a prática desportiva no nosso país: as famílias, os clubes, a célula base do desenvolvimento desportivo e as autarquias, como já aqui hoje foi muito bem referido. Dentro deste enquadramento, penso que poderemos encontrar soluções para aumentarmos de forma significativa o número de pessoas que são ativas no nosso país. Os desafios, e eu registrei com atenção os reptos que o Presidente da Associação dirigiu, mas penso que a prática feminina e a prática desportiva para pessoas com deficiência têm que entrar na nossa agenda. E no momento em que estamos a virar, um novo centenário se vai iniciar, acho que era importante
termos estas prioridades também em consideração. Hoje é uma honra partilhar este momento. Conheço a maioria das pessoas que estão aqui nesta sala, trabalhei com elas e gostaria também de fazer aqui uma outra referência para algo que é muito relevante no desenvolvimento desportivo, que é conseguirmos encontrar soluções para, alocando recursos, termos programas que provoquem, que deixem legado e provoquem o desenvolvimento desportivo. Já aqui foi referido que a Câmara Municipal de Santarém aprovou a construção de uma infraestrutura em parceria com a Associação de Futebol de Santarém, num investimento relevante para a construção de uma academia que vai seguramente ajudar a transformar e a criar mais oferta de prática desportiva, a proporcionar mais pessoas que possam ser ativas, mas eu gostaria de destacar, porque acho que é muito relevante, o papel que teve a Federação Portuguesa de Futebol, o seu líder, Fernando Gomes, a equipa que o acompanhou, muitos deles aqui presentes, no sentido de criarem condições para desafiarem os seus sócios, neste caso as associações de futebol, a fazerem investimentos na construção de infraestruturas desportivas. Este é um momento de agradecimento, porque este investimento que a Federação tem feito ao longo dos anos tem sido replicado 4, 5, 6 vezes, e isso é um contributo extraordinário para que algumas das coisas que nós preconizamos possam acontecer. Não posso deixar de terminar sem agradecer à Associação de Futebol de Santarém tudo aquilo que tem feito em prol do desenvolvimento desportivo desta região, deste distrito, vincar mais uma vez aquilo que é a importância dos clubes no desenvolvimento desportivo, célula base, e deixar uma palavra de gratidão por estarem disponíveis para lançar reptos, e estou seguro que dentro daquilo que são os compromissos que temos assumido para os próximos 4 anos, vamos encontrar as soluções para conseguir aumentar de forma significativa o número de praticantes desportivos no nosso país, para deixarmos aquilo que são os péssimos indicadores que temos de prática desportiva na União Europeia. Somos o último país. Para podermos ter mais mulheres a praticar desporto, para podermos ter mais pessoas com deficiência a terem oportunidades de prática desportiva nos nossos clubes, e para podermos ter mais financiamento, e essa é a parte que vai ficar na responsabilidade do Governo Central, seguramente, e também dos braços do Governo, em termos das regiões, que são naturalmente as autarquias. A finalizar o período de intervenções, a Câmara de Santarém quis homenagear a Associação de Futebol de Santarém, neste particular com a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade. João Teixeira Leite, presidente da autarquia escalabitana, justificou este reconhecimento. Estamos a viver, como disse há pouco, um dia memorável. Estamos a celebrar 100 anos de uma instituição que a todos nos orgulha. Um trabalho notável feito por um conjunto de homens e mulheres que ao longo de um século trabalharam em prol do desporto e da promoção da prática desportiva. Tudo começou com 5 clubes do concelho de Santarém, como já aqui foi dito, e um trabalho ao longo destas décadas de crescimento, com sustentabilidade, com rigor, e que teve sempre essa missão de promover o desporto e a qualidade de vida e o bem-estar e a saúde da população no nosso distrito. Atualmente, como também já foi referido, contabiliza mais de 78 clubes envolvidos, mais de 10 mil atletas também inscritos,
São mais de 1.700 dirigentes a quem também saúdo, porque sei que ao longo destas décadas foram muitos aqueles que deram da sua vida pessoal em prol desta missão tão importante para a nossa vida coletiva. Mais de 200 árbitros, números a todos que nos orgulham e que representam a dimensão da Associação de Futebol de Santarém. É uma das mais ativas e relevantes associações da Federação Portuguesa de Futebol. E é por isso que na segunda-feira passada o Executivo da Câmara Municipal decidiu fazer uma justa e merecida homenagem, integrando e entregando à nossa Associação de Futebol de Santarém a mais alta distinção do município e, por unanimidade, o Executivo da Câmara Municipal decidiu entregar a medalha de ouro da cidade. Chamo para me ajudarem a fazer esta entrega o nosso Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Joaquim Neto. Eu julgo que temos também ainda entre nós o Vereador Nuno Domingos, não tenho a certeza, mas se tiver pode-se juntar também a nós. E o Presidente do IPDJ, por favor, Presidente Ricardo Gonçalves, eu pedia também a sua colaboração para, em conjunto, os três, entregarmos esta justa, como disse, e merecida homenagem a quem peça a vossa colaboração para uma enorme salva de palmas a todos os dirigentes da Associação de Futebol de Santarém. Francisco Jerónimo não escondeu a emoção que esta distinção lhe conferiu e agradeceu em nome dos milhares de pessoas que ajudaram a construir esta história centenária. Conferida à Associação de Futebol de Santarém, nos termos da deliberação de 18 de novembro de 2024, durante a gala do seu centenário, pela sua atividade, longevidade e pela forma sustentada como se tem afirmado e progredido ao serviço do desporto e da região. Quando nós programámos esta gala e quisemos distinguir agentes desportivos, entidades, foi com surpresa que soubemos desta intenção da Câmara Municipal. Quero-vos dizer que o momento foi de grande emoção, porque, em primeiro lugar, quando tivemos conhecimento deste facto, desta realidade, e agora continua, mas já consigo dizer em nome da Associação de Futebol de Santarém, em nome dos milhares de jovens, dos árbitros, dirigentes, todos aqueles que ajudaram a construir esta história centenária, esta bonita história centenária da Associação de Futebol de Santarém, dizer-vos com letra bem grande o nosso muito obrigado ao município de Santarém.